Mensagem do céu. Vamos a essa mensagem do céu que eu espero que seja esclarecedora para todos, não é, queridos? Na verdade, nós vamos caminhando e a gente pensa que todo mundo está entendendo o que está acontecendo, não é? Mas assim, quem acompanha o ministério há mais tempo, que está com a gente já há algum tempo, sabe bem quais são as premissas desse ministério. Eu acredito que todos, desculpa, queridos, deu um grito aqui, não, mas é que o nosso áudio está com probleminha. Vamos ver se meu marido dá um toquezinho nisso aqui depois. Senão fica muito baixo, aí eu não consigo falar com vocês, né? Mas vamos lá, sem forçar a voz, sem forçar a voz. Queridos, então, quais são, Céu, as premissas que regem esse ministério? Qual a base da existência desse ministério? Por que vocês se consideram um ministério? Não é? Por que esse chamado ministério? Bom, queridos, olha só, o Eterno nos chama de ministros, né? Ele cantará Machaya, que fale Mashiach ao seu coração. Então, o ministro, ele tem que ter um ministério, tá bom, amados? Então, o Eterno chama as pessoas de ministros, aquele que ele chamou, e o ministro tem de ter o quê? Um ministério. Eu acho que essas coisas são bem simples de ter entendimento. O Eterno fez um chamado para alguém, a pessoa é um ministro, não é? E se ele é um ministro, ele tem um ministério. Então, num país, quando alguém é chamado para o Ministério da Agricultura, por exemplo, não é? Então, ele tem a pasta, chamada pasta da agricultura, não é verdade? Uma pessoa que tem um trabalho lá na pasta da educação, Ministério da Educação. Qual que é o ministério dele? Ele é o ministro da educação. Não é difícil, hein? Estou tentando desenhar, queridos, porque há pessoas que conseguem dar o nó no pingo d'água, queridos. Então, olha só, o ministério ele acaba sendo a função do ministro. O ministério é a função do ministro, é uma função, um cargo que alguém exerce, não é? Ele tem de atender deveres do seu ministério, não é? Nós temos uma outra coisa aqui chamada Ministério Público, não é verdade? Uma magistratura estabelecida junto a um tribunal relativa às execuções das leis sociais e para estabelecer a ordem. A ordem, é tão fantástica a ordem, não é, queridos? Então, a gente fala muita coisa e as pessoas acabam perdendo a noção da base, porque muitas coisas são chamadas de ministério, mas não são ministérios. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque o ministério, ele tem de manter a ordem. Que Mashiach fale com vocês claramente. O ministério tem de estabelecer a ordem, queridos. É que hoje ele está forte aqui, né? Hoje Mashiach está forte na minha vida para me fortalecer, queridos, porque senão a gente não aguenta, amados, não aguenta, não há quem aguente um negócio desse, né? Então, queridos do meu coração, então vamos lá. A importância de ter entendimento sobre isso. Do contrário, amados, muitos podem fracassar, Vamos lá. Aonde que surgiu isso? Isso surgiu com o Mashiach, né, queridos? O ministério do Mashiach. Ministério do Mashiach Yeshua. Qual é o ministério do Mashiach Yeshua? Eu não sabia. O Mashiach tem um ministério? Mashiach é um ministro. Ele é um ministro e ele tem ministério. Não é? Mashiach é ministro e tem ministério. Ele contou para mim e para você. Eu não tenho culpa que você não estuda, às vezes, as escrituras. E você que estuda as escrituras e sabe disso, parabéns. Parabéns, não é? Fez a lição de casa. Todo mundo aqui dentro deste ministério tem de fazer a lição de casa. Porque senão, queridos, vem um vento de doutrina e leva vocês. Porque se vocês não forem fixados na rocha que é Mashiach, quando ventar, você vai virar um paraglide, você vai levantar voo e você pode cair igual aquele lá do paraquedas,
lá no pântano dos jacarés. Nem pousou, né? Nem pousou o paraquedas da pessoa e os jacarés já estavam devorando. Qual é o ministério Mashiach Yeshua? Ele conta, não sou eu, não é? Agora, se você não crê na Brit Hadashah, você pelo menos pode crer no Tanar. Vamos lá. Yeshua falou claramente o texto de Yeshayahu 61, versículo 1, nós já estudamos no curso. Aruach de Hashem, Aruach HaKodesh, Aruach do Sagrado, Aruach de Elohim, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para quê? Vamos lá, para quê? Para anunciar as boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável de Hashem e o dia da vingança do nosso Deus. Tudo bem, queridos? Esse é o nosso qual que é o nosso chamado? Nós trabalhamos com quem? Eu trabalho com o ministro, que me constituiu ministro. Então eu vou ter de ter essas 5 atuações na minha vida. As 5 atuações da minha vida, do Rosh Carlos, de cada Roshim dentro desse ministério será, vamos lá, para apregoar as boas novas aos quebrantados. É para todos, não, queridos. É para os quebrantados. Para curar os quebrantados de novo de coração. O Eterno chamou a gente para pessoas que sabem que precisam de ajuda. Não nos chamou para os altivos. Não nos chamou para os que sabem tudo. Sabem tudo. Tem a direção clara. A casa está um caos. A vida econômica está um caos. Vive se matando com a esposa. Vive com problemas em tudo quanto é lado. Problema de rejeição, problema de aceitação, problema. E nunca se estabelece, está sendo edificada na verdade, mas nunca fica em pé, se recusa a fazer a fisioterapia, queridos, não é? Olha lá, enviou para apregoar as boas novas, Bessorot Tovot, aos quebrantados. Por isso nós começamos com o curso de Bessorot Tovot, queridos. Nós começamos com a Bessorot Tovot, queridos. Nós começamos desta maneira. Nós começamos esse ministério. Nós fizemos um curso de Risgalos, nós nem tínhamos o ministério. Por isso nós estamos refazendo o curso de Risgalos. Que fique claro isso para todos, queridos. Enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos cativos, pessoas que estavam, queridos, algemadas nos vícios, algemadas nas drogas, no álcool, na pornografia, no sexo ilícito com a namorada, com a noiva, no adultério. O Senhor nos chamou para trazer liberdade para os cativos e pôr em liberdade todos que tinham sido algemados, que já tinham sido captados pelo álcool, pelas drogas, pela mentira, pela lascívia, pela prostituição. Ele nos chamou para pôr em liberdade aqueles que já estavam algemados e apregoar o ano aceitável. Olha, hoje você pode se converter, faça uma techuvá, faça tevilá, entre nas águas no nome de Mashiach Yeshua, como foi ordenado em atos poderosos da Ruach HaKodesh, mas falar de risgalos. Queridos, não fui eu que constituí isso. Este ministério, ele existe desde a época de Mashiach Yeshua. Ele existe desde a época do Eterno no Éden. Ele existe na boca de cada um dos profetas. Lucas 4, versículo 16 em diante, indo para Nazaret, onde fora criado, entrou num Shabat na sinagoga. Ele ia no Shabat na sinagoga, viu, queridos? Agora o povo dele não quer mais ir no Shabat na sinagoga. Vou fazer o quê? Segundo o seu costume, isso ele tinha o costume, não é? É para você seguir os passos dele, pois é. E então levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Yeshayahu. Ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, versículo 18 do capítulo 4 de Lucas: A Ruach de Hashem está sobre mim, pelo que me ungiu para levar as boas novas aos pobres, levou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração e vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Hashem, o dia da vingança do nosso Deus.
Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se com todos na sinagoga, que ficaram com os olhos fitos nele. Então Yeshua passou a dizer: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de Hesed que saíam dos seus lábios e perguntaram: esse não é o filho de Yosef? Disse-lhe Yeshua: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na própria terra. Na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Eliarro, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra, e a nenhuma delas Eliarro foi enviado, senão a que estava em Serepta de Sidom. Haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elisha, mas nenhum deles foi purificado segundo Naamã, o Ciro. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Mashiach não tem um discurso agradável, porque ele vai falar a verdade, ele não quer ser amistoso, amigável, ele sabe que o que está em risco é a vida eterna daquela pessoa, daquele que está ouvindo. Yeshua nos chamou para termos o mesmo ministério que ele, e não adianta, queridos, nós não seremos um ministério de multidões, porque nem queremos isso. Nós não seremos ministério de multidões. Olha só, queridos, Irmiarro, Jeremias 46:10, porque esse é o dia de Hashem, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários, a espada devorará. Nós vamos ver a Mashiach falando, Lucas 21:22, porque esses são os dias da vingança para cumprir tudo que está escrito. Nós vamos ver Ishaiarro falando, Ishaiarro 13:6, uivai, porque está perto o dia do Senhor, o que vem o Todo-Poderoso como a assolação. Queridos, todos os profetas do Tanar, eles vão falar desse dia. Você vai ver Joel dizendo ainda coisas piores. Você vai ver a descrição de vários profetas acerca das coisas. Eu não sou digna, queridos, de chegar aos pés das coisas que foram anunciadas por essas vidas, e esse ministério tem o dever de trazer as escrituras por inteiro, principalmente no que tange ao que você está por enfrentar, porque Mashiach pregava exatamente isso. A pregação de Yohanan, imersor de João Batista, foi Matitiarro 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mashiach volta, Matitiarro 4:17, inicia o seu ministério como ministro de Hashem, dizendo, daí por diante passou Yeshua a anunciar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem desse ministério? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Queridos, as pessoas não dominam a própria vida, a própria mente, não dominam os passos, são pessoas que causam dissensão, são pessoas de confusão, são pessoas que mentem, são pessoas fuxiqueiras, são pessoas que são abomináveis aos olhos de Hashem, mas elas acham que elas estão podendo mandar sobre os filhos de Hashem, dar ordem acerca dos filhos de Hashem. Dizer o que nós devemos, o que nós não devemos anunciar, o que nós devemos ou não devemos falar, só pelo fato de que não ouvem. Queridos, eu seria mentirosa se eu falasse para vocês que eu não ouço. O que eu vou fazer? Eu vou prestar contas de todas as coisas que são colocadas sobre a minha vida. Como eu posso dormir tranquila, queridos, sabendo o que está por vir e não abrir a minha boca para falar para você? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Prepara-te para te encontrar com teu Criador. Amados, essa mensagem, ela não é de dentro para fora, ela é de fora para dentro, ela inicia-se na nossa própria vida. Cada um dos Roshim que o Eterno escolheu, nenhum membro desta obra é autocomissionado. Queridos, nenhum de nós chegamos e falamos lá, nós estamos aqui, queremos causar o inferno nas nossas vidas, queridos. Amados, eu digo para vocês uma verdade, eu e meu marido, nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas na nossa vida.
que não tendo que ir. Ontem, né, eu estava pegando a chibanca ali e arrancando as gramas, na verdade umas pequenas touceiras, porque as touceiras grandes não tem como arrancar, só com trator. O negócio ele cria uma raiz, queridos, tão profunda que não tem como a gente tirar aquilo lá. A touceira de mato não tem como tirar. Então, quando eu vejo aquelas touceirinhas, não é? Estava eu ontem lá com a chibanca e cada vez que eu arrancava uma touceirinha, eu falava: Senhor, assim está o pecado enraizado no coração do teu povo. E aí o Eterno falava: não, está igual lá, aquela touceira grande lá, que tu não podes arrancar. Tu não podes arrancar. Que bom que o Eterno gosta de andar com quem trabalha, né? Mas tem muita gente desocupada, viu, queridos? Tem muita gente desocupada, não é? Muita gente que não faz o que ele manda, mas quer ser voluntário no que ele não quer, queridos. Cuidado a quem você está servindo. Nenhum dos roxim desse ministério queriam ser líderes, eles não queriam ser líderes. Eu não conheço um deles sequer que não tenha pensado várias vezes, incluo a minha vida, do meu marido nisso. Senhor, por que nós temos de estar aqui lidando com essas touceiras? Vamos dizer assim, queridos, eu gostaria de estar lidando só com as plantinhas, só com as árvores. Já temos muito trabalho para lidar com as pragas que vêm sobre a vida de todos, mas o Eterno nos chamou para fazermos isso, para estarmos cuidando e zelando das vidas, para estarmos investindo mesmo os nossos recursos próprios, na vida de outras pessoas. É isso que ele nos mandou fazer. Ele mandou a gente fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer? Manda quem pode, obedece quem não quer juízo. Opa, eu gosto disso. Então, amados, olha o que acontece. Nós temos os líderes que não queriam ser líderes. Nós oramos para ter cada um deles, para termos essas pessoas, e o Eterno nos enviou cada uma dessas vidas, nenhum deles autocomissionado, nenhum chegou um belo dia e disseram: olha, hoje eu gostaria de ser torturado pelo resto da minha vida por um monte de gente ingrata. Porque as pessoas gratas, queridos, as pessoas que amam, essas pessoas não dão trabalho. Não são as árvores lá que dão trabalho para mim. Quem dá trabalho é as touceiras. As touceiras dão trabalho. E aí o que acontece, queridos? Isso é antigo. Números 12, versículo 23. Não é? Olha só. Porém o Senhor respondeu a Moshe: ter-se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moshe, referiu o povo as palavras, e ajuntou 70 homens, anciões do povo, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando da Ruach, e lhe falou. Ele falou com ele lhe falou, tirando da Ruach que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. Esses 70 anciões, queridos, é o Sanedrim, ele vai continuar existindo. 70 mais 1, para nenhuma questão ficar em dúvida. Então, sempre em número ímpar, 70 mais 1. Sempre haverão líderes sobre o povo de Israel. Sempre haverão líderes que o Eterno separou espiritualmente. Eu não estou falando de líderes sociais, eu não estou falando daqueles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 10, que foi instituído para uma organização social. Eu estou falando da organização espiritual de Israel, e que ela é regida até os dias de hoje. E o Sinédrio, o Sanedrim, vai voltar a acontecer, queridos. Ele vai voltar, porque todas as questões têm de ser decididas pelo Sinédrio, por aqueles que estarão com o Senhor Ruach HaKodesh, no caso de Israel, porque não creem em Mashiach Yeshua. Não creem em Mashiach Yeshua. Queridos, é importante ter entendimento de que a liderança estabelecida por Hashem, nem nós sabíamos quem eram líderes. Eu e o meu marido, queridos, as pessoas não são escolhidas por nível de proximidade das nossas vidas. As pessoas não são escolhidas. Eu nem conhecia o Vitor e a Beth. Nem conhecia. O Eterno falou o nome deles para nossas vidas. Eu nem conhecia, eu não sabia quem eram. Imagina uma coisa dessa, queridos. Entende? Eu não conhecia o Ilha Tâmara da maneira que eu conheço hoje. Eu não conheci Orlando e a Fernanda, queridos. E hoje, queridos do meu coração, olhem atentamente para o que eu estou dizendo a vocês.
Não é o fato de estar disponível que faz da pessoa eleita. Há muitas pessoas disponíveis, mas o Eterno que vai dizer, olha, esta pessoa, eu quero, essa pessoa tem características, essa pessoa, os líderes nunca erram, queridos, como você erra. Queridos, quando eu lido com um líder, eu tenho um temor tão grande por causa da unção que a pessoa recebeu. Queridos, eu não consigo nem te descrever o temor que eu tenho. Meler Davi viu o rei Shaul ali querendo matá-lo. E ele orava. Ele não se opunha de modo nenhum a alguém que a unção de Hashem tivesse tocado, ainda que aquele homem tinha perdido, queridos. Arur de Hashem estava investido de uma autoridade do mal, como aconteceu no caso de Shaul. Imagina eu com pessoas cheias da Ruach HaKodesh, cuidando de vidas, levando um peso que ninguém quer levar. Imagina o posicionamento que nós tomamos. Queridos, quando eu entro numa Kehilá, queridos, eu estou embaixo da autoridade do Rosh de lá. Quando eu entro dentro da Beit, lá em Belo Horizonte, eu estou embaixo da autoridade do Rosh Vitor. Eu tenho plena consciência do que é uma autoridade. Eu tenho plena consciência do que é ser um líder. Eu sei da constituição deles por Hashem. E qualquer um, queridos, que tem sanidade deveria perguntar para o Eterno se essas pessoas foram ungidas por Ele, para não se ver em guerra contra Hashem. Não é verdade? Eu não estou militando mesmo em causa própria. Estou trazendo para vocês o que é o ministério, o som do céu. E aí acontece que a pregação de Mashiach devia ser muito chata, não é? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. As pessoas deviam querer conhecer outras coisas mais profundas do que a própria salvação, né? As pessoas deviam estar muito desejosas de saber algumas coisas mais profundas. Como é que eu posso ficar rico? Como é que eu posso deixar de ser chato, cri-cri, pernilongo? Não, essa daí ninguém quer, viu, queridos? Essa daí ninguém quer aprender, não é verdade? As pessoas não querem aprender como ser melhores. Elas querem saber como melhor elas podem agir para fazer o mal para outras vidas e se saírem bem ainda depois de tudo, não é? Vamos lá, queridos. Como é que eu sei que uma pessoa está na vontade de Hashem, Céu? Como é que você sabe como uma pessoa está na vontade de Hashem, não é? As escrituras dizem, 1 Yohanan 2,10, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas uma pessoa que não ama, queridos, ela vai estar cheia de tropeços. Eu não preciso julgar, isso é um sinal, é uma manifestação. Vamos lá, você vê aquela que é uma manifestação, Céu. Eu só sei aquela manifestação que a pessoa cai, que a pessoa faz um monte de coisa, baba, sei lá o que, ou então sai girando no meio da congregação, sei lá o que mais, não é? Então, queridos, não é bem essa a palavra correta de manifestação. Quando as pessoas fazem uma passeata, não é uma manifestação? Quando as pessoas pegam cartazes, vão na frente de um lugar, não é uma manifestação? Você está julgando alguém de falar que é uma manifestação? Olha lá, está todo mundo lá fazendo uma caminhada, uma passeata, não sei aonde. O que é aquilo? É uma manifestação. Tudo bem? É julgamento você falar que é uma manifestação? Não é, é uma constatação. E assim ocorre a manifestação, queridos. Uma manifestação, 1 Yohanan 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Hashem e os filhos de Rassatã. Todo aquele que não pratica mishpat não procede de Hashem, e nem aquele que não ama o seu irmão. Então não é na verdade um julgamento. A pessoa, ela traz ódio no seu coração, ela traz um espírito de contenda, ela traz um espírito torto, ela não submete à autoridade. Queridos, eu não tenho culpa, ela está se manifestando. É a manifestação da pessoa. A pessoa, imagina, queridos, a pessoa está lá e começa a desacatar a autoridade, Então, queridos, cada um deve seguir o seu próprio caminho de Shalom. Você que discorda, você que tem na sua mente que as coisas deveriam ser de outra maneira, então vá fazer de outra maneira. Depois que você se machucar, se ferir, se arrebentar, está aprisionado de novo, que eu espero que não ocorra,
Aí você pode realmente nos procurar, que a gente vai fazer o que nosso ministério manda, que é libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o santo dia de Hashem e, claro, o dia da vingança de Hashem. A gente vai fazer o que nós somos chamados para fazer. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério. Esse é o ministério de Mashiach, ele é Senhor sobre esse ministério. Então nós somos ministros que estão embaixo de um ministro. Nós somos ministros que estão embaixo da autoridade de um ministro. Há pessoas, queridos, que pela proximidade perdem o temor, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho honestamente, muitas vezes acontece alguma situação com meu esposo, não é? Alguma situação que ele está extremamente cansado, está extremamente irritado com tanto trabalho, com noite que não dorme e tantas outras coisas que debilitam a gente, mas eu tenho muito temor da unção que está sobre a vida do meu marido. Não fui eu que ungi, ele foi ungido por Mashiach, eu não estabeleci, não fui eu que o chamei, eu não respondo por ele, pelo contrário, ele responde por mim. Eu tenho muito temor, queridos, do que ocorre com a vida de uma pessoa que foi ungida por Hashem. Muito temor, queridos. Queridos, muitas vezes ocorre no ministério da gente ter uma visão e da liderança está tendo, da liderança de algum lugar ter uma outra visão, e nós começamos a orar, porque só o Eterno é autoridade sobre a vida daquela pessoa, queridos. Queridos, é constatável, passa alguns dias, a pessoa tem a visão clara do Eterno, a gente não precisou abrir nossa boca, a gente não precisou falar, a gente não precisou. Queridos, quantos erros nós cometemos. Nós tínhamos umas mensagens que o Carlos estava animado no começo do ministério, nós tínhamos mensagens aí acho que de 1h30, não é? E aí um dia o Senhor nos chamou e falou assim: filhinhos, não deixo meus filhos cansados com a minha palavra. Aí nós ficamos meio assim, falei, poxa Senhor, então eu tenho um pouco de didática, eu compreendo um pouquinho de didática, então o que o Senhor deseja que nós façamos? Nós tínhamos tanto conteúdo, a gente queria compartilhar aquele conteúdo com os irmãos e tudo mais, e aí o Senhor falou que nós estamos cansando eles, e aí nós tivemos de mudar, e aí veio o Rosh Caio Carvalho, me chamou, o Carlos, e falou, eu e a Carol, nós oramos por isso. Nós estávamos orando por isso. Nunca nos falaram, queridos, que eles se sentiam cansados e que via que outras pessoas estavam cansadas. Nunca o Rosh Caio nos chamou para dizer que no começo da Beit, que as mensagens estavam pesadas no sentido de ter muito tempo, o dobro de tempo que a gente usa hoje praticamente para trazer uma mensagem da Drashá. Nunca ele nos chamou de lado para dizer, olha, deixa eu dar um toquezinho. Não, o temor de Hashem estava naquelas vidas, eles oravam por nós. Senhor, fala com o Carlos, fala com a Cel, é tão importante, nós sabemos que eles estão fazendo o melhor, mas a gente está perdendo esse conteúdo por causa do cansaço. Ele compartilhou com a gente essa oração, e ainda disse mais, ele olhou para Carol e deu uma risadinha, falou assim, quantas vezes a gente ora por vocês, por coisas, para ajudar vocês, e passa uma semana, vocês falam que o Eterno falou com vocês aquilo. Nós não temos dúvida que o Eterno fala com vocês. Vocês acreditam que nós vivemos isso, queridos? Esse é o tipo de vida que o Eterno tem colocado sobre nós, e é o tipo de experiência que une vidas, amados. Une vidas. Mas aí o que acontece, queridos? As pessoas, elas estão cansadas, não é verdade? Elas estão muito cansadas. Olha só, 1 Yohanan 4:20, se alguém disser, eu amo Hashem, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar ao Eterno que não vê. E o mandamento de que temos é esse, quem ama a Hashem, que ame também ao seu irmão. Queridos, o Eterno fala nesse ministério, ele fala. As pessoas que estão me ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Queridos, há um ano um jovem teve um sonho. Mashiach apareceu para ele em sonho. Ele estava numa guerra e ele tinha de tomar uma posição.
Ele tinha de tomar uma posição e ele usou o termo que ele pipocou, né? Que ele não conseguiu fazer o que Mashiach queria. Ele traiu os desígnios de Mashiach. 1 ano, queridos, se passou. E nós vemos isso acontecendo. Ou seja, amados, você que disse, se o Eterno falar comigo, se ele me mostrar, eu não vou cair, porque ele não é claro. Queridos, foi mostrado para esse jovem, uma pessoa cheia de dons, de talentos, pessoa amada, querida. Yeshua foi lá, mostrou uma guerra, e diz que quando ele errou, Yeshua olhou para ele e fez assim com a cabeça, meneou a cabeça, dizendo, com o seu olhar, olhou para ele na hora que ele fez o errado, escolheu o errado, a hora que ele escolheu trair as pessoas que não o trairiam, queridos. Mas ele escolheu trair as pessoas que não o trairiam e andar com as pessoas que traem. O que eu vou fazer, queridos? O que eu vou fazer? Queridos, vocês sabem com quem vocês se associam, amados. Vocês sabem com quem vocês se associam. Não, mas a minha esposa não é convertida, então eu vou fazer isso dessa maneira. Então, meus queridos, toda vez que você fizer média com mal, você não vai ver a sua família se converter, mas de jeito, maneira alguma. Como é que você vai converter alguém? Só a Ruach HaKodesh pode fazer isso. Senão a gente resolvia todos os nossos problemas de uma única vez. Então, amados, esse ministério é isto, queridos. Esse ministério, ele não vai alterar, queridos. Esse ministério não vai alterar. Nós não vamos começar a estudar a Cabala, iniciação à conversão do judaísmo. Nós não vamos negar Mashiach e Yeshua. Nós não vamos deixar de fazer o Shaharit pela manhã. Meu marido não vai deixar de colocar Talit Gadol. Ele não vai deixar de colocar o Talit Katan. Ele não vai deixar de colocar o Teflin sobre a sua cabeça todos os dias da sua vida, exceto no Shabat e dia de celebrações, porque é ordenado para não fazer isso. Meu marido não vai deixar de agradar a Hashem, queridos. Nós não vamos deixar de fazer o seu Dat Mashiach, nós não vamos deixar de cumprir as celebrações de Hashem, e nós não vamos deixar de amar uns aos outros. Nós não vamos praticar traição no nosso meio. Nós vamos dar a nossa vida, nos dedicarmos até o último homem. Isso é o Ministério Som do Céu. É isso que é o Ministério Som do Céu. Qual a visão do Ministério Som do Céu? Essa é a visão, é o chamado, é o Ministério Som do Céu. Que eles não têm nada fora das Escrituras. Mas eu quero ler um texto de Yaakov. Melhor ainda, vamos tomar coragem, céu. Vamos tomar coragem. Vamos ler o texto de Yehudá, Judas, irmão de consideração de Mashiach e Yeshua, versículo 10 em diante. Esses, porém, a tudo que não entendem difamam, e a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas conseguem se corromper. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido pela ganância. Querem matar quem está servindo, gente. Quer matar quem está servindo. Não serve, quer matar quem está servindo. Só porque o sacrifício do outro é aceito, toma raiva. Se precipitaram no erro de Bilã. Como é que se precipitaram? Vão amaldiçoar quem o Senhor abençoa. Querem abençoar e preparar ciladas aos pés daqueles que Hashem abençoa. E perecem na revolta de Korah. Todos querem ser líderes, mas eles não querem servir, queridos. Quer só mandar. Todo mundo quer ser líder. Não sabe o que é ser líder, não tem a menor noção. Sabe que os líderes já passaram noites e noites acordado com ele, mas ele nunca passou noites e noites acordado por causa dos líderes. Não tem noção do que está fazendo. Esses homens são como rochas submersas nas vossas festas de fraternidade. Eles gostam de estar nas celebrações, queridos. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Eles são pastores de si mesmo. Se apacentam a si próprios. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Árvores em plena estação dos frutos, desprovida dos frutos. Já devia estar dando fruto, mas ainda está dando trabalho.
duplamente mortas, desarraigadas, não tem vínculos. Pessoas que às vezes sim, às vezes não, ora está aqui, ora está lá, não persevera em lugar nenhum. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para a qual está guardada a negridão das trevas para sempre. Queridos, eu não falei nada. Quem está falando? Não fale com Yehudá, porque a gente não pode falar com os mortos, mas fale com Aruach, que usou Yehudá para dizer essa palavra, Judas. Então, amados do meu coração, dura é essa palavra, duro é a gente ver pessoas que nós amamos, estamos dispostos a dar nossa vida por eles, traindo, enganando os outros, mentindo, julgando, difamando. Então, para a gente parar com isto, não é? Que cada um siga o caminho que escolheu. Eu e minha casa, os líderes desse ministério, aqueles que foram chamados segundo a bondade e segundo o amor de Hashem, serviremos a Ele. Seja qual for a situação, nós permaneceremos unidos. Nós permaneceremos em pé. Queridos, é um momento tão difícil, um momento que todo mundo devia estar unido, queridos. É um momento que todo mundo deveria estar dando braço a braço. Mas, queridos, o Espírito saiu sobre toda a terra. E esse Espírito é do Antimashiach. E ele vai trazer divisão, confusão. Queridos, o falso profeta, ele não sabe que está mentindo, queridos. Você que pensa que o falso profeta sabia que estava mentindo para o profeta novo, ele não sabia, ele ouviu tudo daquele jeito, ele acreditava que estava servindo a Hashem, de verdade. Queridos, nós vamos ter sonhos fraudulentos, nós vamos ter pessoas caminhando por um engano de morte. E elas não vão saber que estão erradas, queridos. Mas elas são denunciadas pela manifestação do sentimento que trazem dentro de si, sentimento de traição, de desamor, sentimento de ira, sentimento de inveja, sentimento de vingança, e isso permeia, sentimento de divisão. Isso permeia a vida dessas pessoas, elas carregam isso para dentro dos seus lares. Elas carregam isso para dentro de onde quer que elas estejam. Ministério Som do Céu vai seguir fazendo o que o ministro Mashiach de Hashem, da pasta ministerial Reino dos Céus, faz. Nós vamos continuar dizendo a você: arrependei-vos porque está próximo o Reino dos Céus. Quem sabe você ouça e faça uma techuvá verdadeira. Quem sabe o Eterno alcance a sua vida de modo poderoso. E você que ama Hashem, ama os seus filhos, ama os seus mandamentos, que se satisfaz com a presença de Hashem, da Ruach HaKodesh, com tudo que você tem aprendido nesta casa e coloque em prática, conhecer e não praticar, queridos, e coloque em prática tudo isso, você que foi chamado segundo a bondade de Hashem, persevere, meu querido, minha querida, porque está próximo o Reino dos Céus. Mashiach te honrará, trará o seu galardão. O Hashem enxugará dos teus olhos toda lágrima, te fortalecerá, e as coisas antigas serão esquecidas pelo consolo que Ele mesmo dará aos seus filhos. Perseveremos em Hashem, porque Ele é amoroso. Queridos, quantas pessoas receberam tanto? Quantas pessoas receberam tanto? Como a gente tem visto nesta obra. E quantas coisas, queridos, é feito sobre as nossas vidas, as vidas dos líderes chamados por Hashem. Mas, amados do meu coração, o que me importa é que sobre as nossas vidas, de todo aquele que foi chamado para fazer a sua parte nesta obra, está a bondade de Hashem para o suster. Estejamos, pois, animados com essas palavras, porque sempre, sempre devemos lembrar do Maranata. E aquele que vem virá. Ele é nossa família, queridos. Ele é o nosso amado. E Ele virá nos levar e nos tirar dessa geração perversa que distorce tudo que é verdadeiro e deseja o oculto de Satã. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor
essa obra que o Senhor nos chamou para fazermos, e que nós amemos, Pai, que nós apenas abençoemos, que as pessoas tenham sanidade, Pai, para lidar com os dias que nós estamos e com o porvir, com a base da nossa emuná, da nossa confiança que está na Torá, os princípios do Senhor, não nos princípios que as pessoas desejam fazer, se aprofundar. Israel hoje não reconhece o teu filho, mas um dia vai reconhecer, bondoso de Israel. E nós somos teu povo e oramos pela casa de Israel. Bendito de Israel, Santo Pai, coopera com os teus filhinhos, aqueles que estão desfalecidos nesse dia por fazer o bem. Ajuda-os, Pai. Estende a tua boa mão. Mashiach, cobre com o teu manto essas vidas. Preciosas são para nós, preciosas são para ti. Fortalece os teus líderes, bondoso de Israel. E entre eles, fortalece também a mim, meu esposo, cada uma das lideranças que o Senhor chamou e que tem pago um preço tão elevado. Ajuda-nos, bondoso de Israel, a sermos motivo de alegria do teu trono, da tua graça, do teu coração. E nos ajude, Pai, a lidarmos com a oposição às coisas do Senhor, aquilo que o Senhor chamou para que nós realizássemos. E muitas vezes, Pai, isso vem de pessoas que receberam tanto, bondoso de Israel. Por favor, Hashem, que o teu Espírito não abandone essas vidas e não os entregue à destruição. Nos ajude a vermos a tua bondade, que é a sanidade, como aconteceu com Shaul Hachalir, que caindo em si, conseguiu compreender que todo o seu conhecimento era nulo, fora da presença e da amizade com Mashiach e Yeshua. Bondoso de Israel, nos ajude a manifestarmos que só existe um caminho entre aqui e o Senhor, e esse caminho é Yeshua. Fica conosco, bondoso Pai, e nos ajude diante de um tempo tão difícil, Pai, onde nós humildemente declaramos a Ti, nós precisamos de ajudadores, Pai. Nós não poderemos seguir se o Senhor não levantar pessoas para ajudar nossas vidas, a todos aqueles que o Senhor ungiu nesta casa. Pelo amor do Teu nome, Pai, honra-os. Deixa-me ver a Tua honra sobre a vida deles. Por amor da Tua misericórdia. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.